De acordo com a SIC Notícia, o Sporting e o Manchester United estão próximos de chegar a um acordo com Gorka Herbst, mas o jogador prefere o Arsenal. Adiantou o recorde que o Sporting começou a negociar com a Almeria o passe de Luís Soares. Futebol Clube do Porto terá feito proposta de 22 milhões de euros por Victor Froholt, jogador da Copenhaga. Benfica fecha as negociações com o Palmeiras e Richard Rios viaja amanhã para Lisboa para fazer os exames médicos e apresentado como jogador do Benfica. Mas o Benfica não para, continua o ataque e o próximo alvo de Rui Costa chama-se João Félix. Gonçalo Borges foi apresentado como jogador do Feyenoord. O mais interessante disto tudo é que o Futebol Clube do Porto vai pagar ao Benfica 75 mil euros pelo jogador. Vou explicar os motivos desse pagamento. Olá amigos, como estão? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton. Antes de começar, a relembrar-vos mais uma vez, extremamente importante, subscrevem o canal e deixem o vosso like. Dizer-vos que este vídeo é o sponsor da Rádio Voz do Atlântico, uma rádio de segmento musical, entretenimento e notícias. A Rádio Voz do Atlântico tem por objetivo atingir a todos os ouvintes espalhados pelo mundo através da música e mais. É um dos principais sponsors do canal do Nilton. Vamos começar o vídeo falando do Gorka Herbst. À espera do fumo branco, o jogador continua a não comparecer nas instalações do Sporting para dar início à pré-época. Hoje veio na empresa uma fotografia do jogador em Maiorca, a curtir as suas férias tranquilamente, na companhia do seu empresário, e acredito que na perspectiva de esperar uma resposta o mais rápido possível do Arsenal. O Manchester United iniciou as negociações com o Sporting. De acordo com a SIC Notícias, o Sporting e o Manchester United estão muito próximos de chegar a um acordo. Os valores são praticamente o mesmo que o Arsenal oferece ao Sporting, mas o Gorka Herbst prefere o Arsenal. Há quem diz que o Arsenal está muito aborrecido com esta situação toda, que está próximo de abordar as negociações com o Sporting em virtude da transferência do Gorka Herbst. Lembramos que o Ruben Amorim ficou muito chateado com as declarações dos jogadores quando disse que preferia o Arsenal do que o Manchester United. O Ruben Amorim sabe da qualidade do jogador, sabe o que ele pode acrescentar ao Manchester United, por isso a assistência de querer negociar o jogador. Acho que o Ruben Amorim faz bem, ou seja, o Manchester United faz bem, deu espaço ao jogador para negociar com o Arsenal. As coisas estão complicadas, estão difíceis, mas o jogador continua com esperança que vai resolver ao seu favor e transferir-se para a equipa do Arsenal. Enquanto isso não acontece, o Manchester United inicia as negociações com o Sporting na perspectiva de contratar o avançado sueco. Richard Rios é, em definitivo, jogador do Benfica. Só falta o jogador que viaja amanhã para Lisboa fazer os exames médicos e é apresentado como jogador do Benfica. O valor das negociações terminou num valor fixo de 27 milhões de euros. O jogador abdicou dos 10% que ele tinha direito e o Benfica vai pagar ao Palmeiras o valor de 27 milhões de euros em 3 tranches, distribuído em 3 anos. O Benfica fez uma grande contratação. O Richard Rios é o jogador mais completo do que o Corcu, que saiu para o Besiktas. O Richard Rios é um jogador da área a área, é um jogador de uma dimensão diferente, é um jogador que tem gol, é um jogador que tem potência de remate, é um jogador fisicamente muito forte e com certeza vai acrescentar muito à equipa do Benfica. Se é um valor seguro com um forte investimento, digo que sim. Eu acompanho o Richard Rios desde a sua chegada ao Palmeiras, sempre a evoluir como jogador de futebol e acima de tudo como jogador de equipa. Se eu o considero melhor que o Corcu, depois dos 2 anos que o Corcu teve como jogador do Benfica, em que não conseguiu provar o seu valor, simplesmente fez alguns jogos a espaço e mostrou ser um jogador de uma rebeldia desnecessária, não combinando pelo estatuto que ele tinha como jogador do Benfica. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, adiantou há pouco que o Sporting e o Almeria estão em conversações tendo a vista a transferência do Luís Soares para Alvalade. O Sporting já deu sinal de querer esse jogador. Acredito que este é o jogador que vai substituir o Gorka Herbst. Difícil de acreditar. É um jogador também possante, é um jogador que tem gol, mas que precisa de estar no terreno para chegar a essa conclusão. Substituir o Gorka Herbst será quase impossível, mas o Sporting mostra muita fé nesse jogador e acredito que ele poderá ser
o jogador ideal que Rui Borges precisa para ter na frente do ataque. O jogador natural da Colômbia, de 27 anos, é o alvo para substituir o Gorka Herzl. Veremos o que acontece nas próximas horas, se o jogador assina em definitivo o contrato com o Sporting. O Futebol Clube do Porto terá feito uma proposta de 22 milhões de euros para a contratação do jogador do Copenhague, Victor Frasholda. Este será o jogador que o Porto poderá ter como próximo reforço. De acordo com o portal dinamarquês Tibelsbladet, o Porto fez uma proposta de 22 milhões de euros, em que a equipa do Copenhague está muito atentado a aceitar. É um média de grande qualidade, de grande versatilidade, não conheço muito bem, vi poucas imagens dos jogadores, mas pela qualidade demonstrada parece ser um jogador muito interessante para a equipa do Futebol Clube do Porto. O Gonçalo Borges, que foi apresentado como jogador do Feyenoord, tem uma situação que posso considerar um pouco bizarra. O Porto fechou este domingo a transferência do Gonçalo Borges para o Feyenoord, com os holandeses a pagarem 10 milhões de euros e mais 1 milhão por objetivo pelo extremo de 24 anos. Ora, no comunicado sobre a transação, os Dragões assumiram que ficam responsáveis pelo pagamento do mecanismo de solidariedade aos clubes onde o jogador fez formação. O jogador, como fez formação na equipa do Benfica, o Futebol Porto vai pagar 75 mil euros à equipa do Benfica. Franco Israel, o guarda-redes do Sporting, vai assinar um contrato com o Torino. O jogador viaja no princípio da semana para assinar um contrato com a equipa do Torino. De acordo com a Gazeta dello Sport, o acordo entre os clubes está completamente cerrado, só falta o jogador, como já disse, viajar para a Itália, fazer os exames médicos e assinar um contrato com a equipa do Torino. Brian Bowen finalmente acabou a novela. De acordo com Fabrício Romano, especialista em questões de mercado, a transferência para o clube orientado por Ruben Amorim ficará fechada este fim de semana, depois do avançado que representou o Brentford nas últimas 6 de temporada ter realizado os exames médicos. Acredito que amanhã teremos a apresentação do jogador oficialmente como jogador do Manchester United. Para terminar o vídeo, vamos falar do investimento que o Benfica, antes de arrancar o Mundial, o Benfica chegou ao acordo com o Roma, assegurando o DAL por 9 milhões. Depois foram as contratações do Dedic, que custou 10 milhões, Obrador em troca de 5 milhões de euros e Barrancheia, que chega emprestado pelo Aston Villa, com o Benfica a dispendiar 3 milhões de euros, mais um investimento que pode chegar aos 15 milhões de euros. Com a compra do Richard Rios por 27 milhões de euros, o valor chega aos 55 milhões de euros. Com a venda do Alves Carreira ao Real Madrid por 50 milhões de euros, isto quer dizer que neste momento o Benfica tem um saldo negativo de 5 milhões de euros. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, subscrevem o canal e deixem o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.